Aula 30, oração adjetiva, aula muito importante para quem faz CESP, para quem faz qualquer outra banca, que toda banca cobra oração adjetiva e principalmente os pronomes relativos. É para isso que lá em pronome a gente estuda o pronome relativo, que é para ficar mais treinado nas orações adjetivas. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre adjetiva é que são introduzidas por um pronome relativo. Quais são esses pronomes relativos aí da aula 30? Vamos grifar aí, quem são? Que, quem, onde, o qual, cujo, quanto. Sempre que você vir o quem, aliás, quase sempre o quem vai agir como pronome relativo, excetuando quando tiver uma interrogação lá no final. Então, o quem quase sempre é interrogativo, exceto quando ele tiver uma interrogação no final. Por exemplo, quem veio aqui? Esse quem aí é uma interrogação lá atrás, já é um pronome relativo, tá bom? O onde geralmente é também um pronome relativo. O qual sempre vai ser pronome relativo, tá? A não ser que não venha ser um o e também venha no interrogativo, tipo, qual aluno veio aqui? Aí é um pronome interrogativo também. O cujo sempre é um pronome relativo, o cujo. O quanto e o que é o mais famoso, tá certo? A gente, para saber se esse que é um pronome relativo ou não, a gente troca pelo o qual. Portanto, vocês vão colocar em cima desse que aí a palavra o qual. Lembre-se, sempre coloque para o que pronome relativo a expressão o qual. Eu reconheço o que como um pronome relativo, trocando pela palavra o que, gente? O qual ou a qual ou os quais, que ela é variável. Veja aqui nessa primeira frase do material de vocês, ó. As mulheres as quais chegaram. Eu tenho esse que aqui, que deu para trocar pela palavra o que, gente? As quais. Dando para trocar por as quais, eu tenho um pronome relativo, beleza? Se eu tenho um pronome relativo, eu tenho sérias implicações para a frase. Quais são essas implicações? Todo pronome relativo tem um antecedente e um consequente. Esse antecedente, obviamente, que está o quê? Antes. Antecedente, antes. Veja, quem é o antecedente do quê? A palavra as mulheres. É tanto que eu vou colocar aqui, ó, antecedente. E todo pronome relativo também tem o seu consequente, que é o elemento que vem posterior a ele. Quem é, gente, aqui? É sempre o verbo, geralmente é o verbo, quase sempre é o verbo. Eu vou colocar aqui o verbo consequente. Não sei se dá para escrever aí, mas ele é o consequente. Todo pronome relativo tem um antecedente e tem um consequente. Note, porque essa relação entre os dois tem que ser bastante estrita, tem que ser bastante estudada. O que, como pronome relativo, sempre tem um substantivo anterior, que é o elemento que ele vai substituir. É esse o segredo para tu entender a questão da função sintática desses pronomes. Ele sempre vai retomar um elemento e vai substituí-lo. Vou te ensinar depois isso aqui, tá bom? As mulheres às quais chegaram foram educadas. Já armei o meu circo aqui com vocês, tá certo? Depois a gente vai trabalhar com a questão de função sintática. Veja, as mulheres que chegaram foram educadas. Se esse é um pronome relativo, ele inicia o quê? Se eu chamei isso aqui de pronome relativo, ele vai iniciar o que a gramática chama de oração subordinada adjetiva. Veja, por que eu estou chamando de adjetiva? Me diz. Porque é um pronome relativo. Se tem pronome relativo, é automático ser uma oração adjetiva? É automático isso, cara. Se tem pronome relativo, o que é que isso me gera como consequência, candidato? Oração subordinada adjetiva. Você note que essa adjetiva vai até o verbo chegar. Veja, por que eu considero que é até o verbo chegar? Tira a expressão aqui, que chegaram. A frase fica como? As mulheres foram educadas. Essa frase foi colocada aqui no meio. Portanto, as mulheres que chegaram foram educadas é a minha oração que? Principal. Que ela está quebrada. Veja, as mulheres foram educadas é a oração principal e eu tenho a expressão que chegaram, que é a minha oração adjetiva. Beleza?
Oração adjetiva, como você pode acompanhar no material aí, só são de dois tipos. Quais são eles? Explicativas e restritivas. Só são esses dois tipos. Qual é a dica rápida aqui, gente? Ó, as explicativas têm vírgula, que não é o caso, e as restritivas não têm vírgula. Como eu não tenho vírgula aqui, eu vou chamar de oração subordinada adjetiva o quê? Restritiva. Responde, por que ela é considerada restritiva? Porque não tem vírgula. Tá bom? Veja a segunda aqui, ó. Tem um par de vírgula aqui que eu não coloquei. O Brasil, que é um país tropical, recebe muitos turistas. O Brasil, vamos lá, o qual é um país tropical, recebe muitos turistas. Esse que não é um pronome relativo? Porque deu para trocar por o qual? PR. Se eu tenho um pronome relativo, isso implica dizer que eu tenho uma oração subordinada o quê? Adjetiva. Se tem vírgulas, ela é o quê? Explicativa. Por que ela é explicativa? Porque tem vírgulas. Ponto. Quem é a minha oração principal aqui? O Brasil recebe muitos turistas. É minha oração principal. Beleza. Já estudei os dois tipos aqui. De oração restritiva, sem vírgula, e de oração adjetiva, explicativa, com vírgula. Ótimo. Vitor, é isso? Acabou a aula, é só isso. É nada, cara. Tem tanta coisa pra gente explorar aqui e você vai pensar comigo. Qual é o sentido de um elemento restritivo? Por que é que eu chamo de oração restritiva? O elemento restritivo, como o próprio nome já diz, restringe o significado do antecedente. E as explicativas generalizam o antecedente. É isso que vocês vão colocar aqui e é isso o segredo da CESP. Vamos lá, gente. Olha na explicativa, está dizendo aí, funciona como aposto entre vírgula, advergência. Calma, coloca aí na palavra explicativas aí depois, bota aí depois a palavra generaliza e na outra você vai colocar restringe. Nas explicativas você colocou o quê? Generaliza. E nas restritivas você tem o quê? Restringe. Eu aconselho depois que vocês escrevam essas frases no caderno para ter espaço para que a gente possa analisar. Beleza? Se essa está restringindo, ela me passa uma comunicação, me passa uma interpretação, é uma inferência. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa explicação aqui. Veja. As mulheres que chegaram foram educadas. Não tem vírgula restritiva. Qual é o sentido que isso me passa? Que as mulheres que chegaram foram educadas. O contexto que tenho é que as mulheres é mais de uma. Algumas mulheres chegaram e que somente aquelas que chegaram foram educadas. Ou seja, eu consigo conceber que chegaram mais mulheres que não são educadas. Ou seja, que existem mulheres que foram educadas e que não foram educadas. Quais foram as mulheres que foram educadas? Somente aquelas que chegaram. Ou seja, aquelas que não chegaram não são educadas. Portanto, me permite uma interpretação dizendo o seguinte, que pode-se inferir que somente as mulheres que chegaram foram educadas? Sim. Que as mulheres que não chegaram não foram educadas? Sim. Olha a interpretação de uma subjetiva aqui. A gente vai ver já uma questão que aborda sobre isso. Na explicativa, eu tenho um elemento que generaliza. O Brasil, que é um país tropical, recebe muitos turistas. Ou seja, essa informação aqui, explicativa, é uma informação de generalização. Eu não tenho um contexto de restrição aqui. Ou seja, quer dizer que o Brasil é, por natureza, um país tropical. Se eu tirar as vírgulas aqui, que são proibidas, eu não posso tirar essas vírgulas aqui, por quê? Olha o contexto que muda. Se eu tiro as vírgulas aqui, eu posso dizer o seguinte, que o Brasil, que é um país tropical, recebe muitos turistas. Se eu tirar a vírgula, eu vou dizer o seguinte, o Brasil, aquele que é tropical, recebe muitos turistas.
Se eu tiro a vírgula, eu consigo perceber que existe mais de um Brasil que não é tropical e não recebe muitos turistas. Você está conseguindo me compreender? Ou seja, que aquele que recebe muitos turistas é aquele que é tropical. Se eu tirar vírgulas, eu consigo conceber que tem um outro Brasil que não é tropical e não recebe turistas. Está dando para compreender isso aqui? Veja, eu vou te dar um outro exemplo para você perceber. O rapaz, sem vírgula, o rapaz que chegou ontem à noite foi operado. Não tem vírgula. O rapaz que chegou ontem à noite foi operado. Ou seja, eu posso conceber que que chegaram outros rapazes que não foram operados? Sim. O rapaz que chegou de manhã, por exemplo, não foi operado. Esse contexto existe. Não sei se eu estou me fazendo de clareza para vocês entenderem. Vamos analisar o próximo. Ó. As crianças brasileiras, aquelas que são protegidas pelo ECA, merecem respeito. Ou seja, quando eu coloquei entre vírgulas, eu estou generalizando. Eu estou dizendo que todas as crianças brasileiras merecem respeito. Experimenta tirar essas vírgulas. Ficaria como? Ficaria uma restritiva. Qual era o sentido que eu teria se eu tirar as vírgulas? Que as crianças que merecem respeito são aquelas apenas protegidas pelo ECA. Ou seja, uma criança que não está sendo protegida pelo ECA não merece respeito. Outro. Homem que trabalha vence na vida. Sem vírgula. Ou seja, e aquele homem que fica em casa vence na vida? Não. Se eu puser uma vírgula aqui, eu posso. Mas qual é o sentido de mudança de sentido? Pensa. Se eu botar a vírgula aí. Eu vou botar um par de vírgula aqui para você perceber, depois eu tiro. Homem que trabalha vence na vida. Quando eu botei uma vírgula, eu quero dizer que a expressão que trabalha é uma característica nata do homem. Ou seja, mesmo já o fato de ser homem já é um fato de vencer na vida. Porque eu tenho em mente que todo homem trabalha. Isso é verdade, gente? Todo homem trabalha? Não. Então eu vou tirar essa vírgula. Ou seja, somente aquele que trabalha vai vencer na vida. Se eu puser vírgula, eu estou dizendo que todo homem é uma característica dele que trabalhar, a gente sabe que isso é mentira. Mas o homem aqui está sinônimo de humanidade, não é o homem do sexo masculino, não. O governo que investe em educação deve ser valorizado. Qual é o sentido dessa frase aqui, sem vírgula? Pensa. Sem vírgula, restritivo. Que somente o governo que investe em educação deve ser valorizado. Ou seja, aquele que não investe não deve ser. Se eu puser um par de vírgulas aqui, qual é o sentido que eu tenho na frase? Que todo governo investe. E por investir, deve ser valorizado. Vitor, acesso e cobra isso demais. Aí é a semântica da oração adjetiva que eu te passei aqui. A gente vai trabalhar depois sobre isso, tá? Vamos continuar na nossa classificação. Explicativa com vírgulas, restritiva sem vírgula. Ótimo. Agora vamos lá. O que tem um antecedente e tem um consequente. Você tem que estudar a relação dos dois. Quando eu olho para a adjetiva, eu pergunto o seguinte: quem foi que chegou? Me responde semanticamente. Quem foi que chegou? As mulheres. Eu vou perguntar de novo para você perceber isso. Quem foi que chegou? As mulheres. Isso aqui não é um pronome relativo? O pronome relativo, candidato, entenda, rouba sintaticamente a função desse. Rouba, ele substitui. Se eu perguntasse para vocês quem é o sujeito de chegar, vou perguntar a uma criança, ela dizia, quem foi que chegou? As mulheres. Então, as mulheres seriam um sujeito? Um sujeito semântico seria. Só que o que é que faz? Rouba. Se você me disse que mulheres seria o sujeito, o que roubou a função. Então eu vou chamar quem de sujeito? O que. Portanto, esse que é um pronome relativo na morfologia e na sintaxe assume a função de sujeito. Você tem que ter essa noção de rouba, tá?
Ele é um sujeito. Agora, atenção nessa segunda aqui. O Brasil, que é um país tropical, recebe turistas. O Brasil ou qual? Quem é o antecedente do que, candidato? Brasil. Quem é o consequente? É. Eu vou prestar atenção no consequente, que é o é. Depois você copia isso no caderno e faz o esquema bem bonitinho aqui. A oração adjetiva é muito importante. Quem é um país tropical? Me responde. Quem é um país tropical? Semanticamente é quem? Brasil. Se eu fosse botar para sujeito, eu colocaria: o Brasil é um país tropical. Só que o que é que o que faz, gente? Rouba. Se eu disse que o Brasil é o sujeito de o que roubou? Portanto, quem é que vai ser o sujeito? Brasil ou quem? Que? Porque o que roubou. Portanto, eu tenho a função de sujeito. E note que em concordância, o verbo concorda com o antecedente. Ele não concorda com o seu sujeito que, não. Da mesma forma que chegaram, porque chegaram, está concordando com o sujeito ou concordando com o antecedente? Ele concorda com o antecedente. É até uma regra de concordância isso aqui. As crianças brasileiras que são protegidas pelo ECA merecem respeito. Tá aqui o que? Eu quero saber se ele é um pronome relativo. Vamos lá. As crianças brasileiras, vamos. As quais, portanto, é uma PR. Quais são as implicações de ser uma PR? Ela vai iniciar um adjetivo, não é verdade? Então vamos lá. As crianças brasileiras que são protegidas pelo ECA merecem respeito. Vamos lá. Se é iniciado pelo que, eu vou chamar de oração subordinada o que? Adjetivo o que? Explicativa, porque tem vírgulas. Quem vai ser minha oração principal? As crianças brasileiras é a oração principal que está o que? Intercalada, né? Merecem respeito. Oração principal intercalada. Outra coisa que está no material de vocês, vocês podem perceber, toda oração explicativa, aqui é o caso, ela tem a função sintática de aposto. Então, se isso é um adjetivo explicativa, também é um aposto. É um aposto oracional. Dá para entender isso aqui? Se é explicativo, é aposto. Se é restritivo, é adjunto. Já eu falo sobre isso. Já falei sobre isso, que é um explicativo. Agora a gente vai ter que achar os antecedentes e o consequente. Quem é o antecedente do quê? As crianças brasileiras. Eu vou colocar assim, antecedente. Quem é o consequente? São protegidas, né? Então, consequente é são. Então, consequente. É só o verbo. Consequente. Já comecei a estabelecer essa conexão. Lembre-se, se é um pronome relativo, ele tem função sintática. O único que exerce função sintática é o pronome relativo. Conjunção integrante não exerce, preposição acidental não exerce, conjunção aditiva não exerce. A única que exerce é o que, gente? O pronome relativo. Como é que eu reconheço a função sintática de um pronome relativo? Olhando o seu antecedente. Vamos lá. O que substituiu a palavra crianças brasileiras? Ele não roubou? Olhe para o consequente. Quem é que são protegidas? Responde. As crianças brasileiras. De novo. Quem é o sujeito de são? Quem é que são protegidas pelo ECA? As crianças brasileiras. Eu sei que é isso. Só que o que, sintaticamente, rouba a sua função. Não roubou? Se ele roubou, ele vai assumir a função de quê, candidato? De sujeito simples. É um sujeito simples porque só tem um quê? É só um núcleo aí. Outra coisa para você observar é que se o sujeito, Vitor, é que, ele não devia estar no singular? Por que ele não está no singular, candidato?
Porque ele concorda com o antecedente. Uma das perguntas de prova é que o verbo em questão está no plural porque concorda com o seu sujeito? O menino pode errar. Porque ele pode pensar que o sujeito dele é quem? Crianças brasileiras. O sujeito de são não é crianças brasileiras, é o quê? O quê? Quem é crianças brasileiras? Exerce a função do sujeito? Sim. Só que é o sujeito de quem, pessoal? Do verbo merecer. As crianças merecem respeito. Tá dando para entender, gente? Sim? Outra coisa que cai bastante na UPNET, a banca de Pernambuco, é dizer que uma oração adjetiva, toda ela, na morfologia, vou colocar aqui, ó, morfologia, tem sentido de adjetivo. Ora, se é uma oração adjetiva, na morfologia é o quê? Um adjetivo. O problema é que você olha para uma frase tão grande que são protegidas pelo ECA, para você chamar isso aqui de um adjetivo é um pouco complicado. Vitor, tudo isso aqui é um adjetivo? Tudo isso aqui é um adjetivo. É um adjetivo oracional, você pode até chamar de adjetivo oracional. Agora eu estou te explorando o seguinte, agora vamos explorar a semântica. Qual é a semântica dessa frase aqui? Eu quero dizer o quê? Que somente aquelas que são protegidas pelo ECA é que merecem respeito ou estou generalizando? Tem vírgulas. Se tem vírgulas, eu estou dizendo o quê com as vírgulas? Que todas aquelas crianças brasileiras merecem respeito e que merecem respeito e são automaticamente protegidas pelo ECA. Tá bom? Estou apagando isso aqui agora. Vamos para a próxima aqui. Como é que eu fico armando o circo aqui, gente? Ó, homem que trabalha vence na vida. Vamos lá? Homem, o qual trabalha. Pronome relativo. Ótimo. Se eu tenho um pronome relativo, eu sei que tem um adjetivo aí. Agora vamos pensar comigo. Homem que trabalha, não tem vírgulas. Como é que eu vou estabelecer um limite onde começa, onde termina? Vamos tirar a expressão, geralmente termina no verbo, mas vamos tirar aqui até o verbo, vamos ver se faz sentido, vai. Homem vence na vida, faz sentido? Faz. Portanto, eu já achei minha principal. Oração principal. Oração principal. São duas orações principais? Não, é só uma, porque ela está o quê? Intercalada, está quebrada. Homem, o qual trabalha. Tenho que achar agora o quê? O antecedente. Quem é o antecedente? Homem, vou chamar aqui de antecedente. Quem é o consequente? Trabalha. Consequente. O que vai ter assim, uma oração na frente e outra intercalada na frente? Em oração adjetiva, às vezes a adjetiva vem no final, mas geralmente a adjetiva vem no meio, tá? Às vezes, raramente ela vem no final. Mas sempre antes dela, bicho, vem um substantivo. Mas eu posso ter, vamos lá, um adjunto adverbial separando, tipo, homem, naquela ocasião, vírgula, que trabalha. Aí eu botei uma gordura bem no meio para te distanciar. O problema são essas gorduras textuais. Mas geralmente é assim, é nessa estrutura aqui, tá? Comecemos. O consequente é trabalha. Para eu descobrir a função do que, eu tenho que olhar para o consequente. Tudo reside no consequente. Eu vou fazer a pergunta para ele. Quem é que trabalha? Me responde. Homem. De novo, quem é que trabalha? O homem. E o que é que o pronome relativo fez com a palavra homem? Roubou sua função. Se eu dissesse o homem trabalha, eu aceitaria que homem é o sujeito. Como eu botei o diabo de um pronome relativo aqui, ele roubou a função. Portanto, o que assume a função de sujeito simples. Outra pergunta. O verbo está no singular e na terceira pessoa porque concorda com o seu sujeito, candidato? Sim ou não? Esse verbo aqui está concordando com o seu sujeito? Concorda com quem? Com o antecedente, que é homem. O governo que investe em educação
deve ser valorizado. O governo, vai gente, o governo, o qual, portanto esse que é um pronome o que, gente? Relativo. Ele está substituindo quem, gente? Quem é o antecedente dele? Governo, vou botar só um A de antecedente, tá? Quem é o consequente dele? Investe, ele é o consequente. Note, quem é que investe em educação? O governo. De novo, quem é que investe em educação? O governo. O que roubou sua função, portanto o que vai assumir a função de sujeito simples. Aí eu posso chamar aqui o governo de oração principal. O governo deve ser valorizado em oração principal. E essa aqui, que investe em educação, vai ser o quê? Oração subordinada adjetiva, o quê? Sem vírgulas. Restritiva. Agora vamos lá. Se a oração é restritiva, qual é a função sintática dela, candidato? Aposto ou adjunto adnominal? Vai ser um adjunto adnominal. Quer dizer, Vitor, que toda oração adjetiva explicativa é aposto? É. Toda explicativa é um aposto. E toda restritiva é um adjunto adnominal. Veja o risco, isso numa prova, cara, grifando tudo isso aqui, ó. Que investe em educação. E a banca chamar isso aqui de adjunto adnominal. Você vai aceitar como verdade ou como mentira? Como verdade. Tudo isso aqui é um adjunto adnominal. E na anterior vocês coloquem também, viu? O governo que investe em educação. Ah, não, já está aí. É o homem que trabalha, né? Os homens que são fiéis merecem respeito. Eita, frase duplo sentido, não é isso? Os homens que são fiéis merecem respeito. Esse que, vamos lá, os homens, os quais? Pronome relativo. Qual é a implicação de eu ter um pronome relativo, gente? Adjetivo, né? Mas vai até aonde? Que são fiéis. Oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Ela é do que? Restritiva. Toda oração subordinada adjetiva restritiva assume a função de quê? Adjunto o que, gente? Adnominal. Quem é minha oração principal aqui? Oração principal, os homens merecem respeito. Oração principal. Olha para essa pergunta, gente, que eu vou fazer outra em cima dela. Questão CESP. Pode-se afirmar da frase, do jeito que está escrita, que existam homens que não são fiéis? Por quê? Porque não tem vírgula, ele não generalizou. Se eu não coloco vírgula, eu estou restringindo. Veja, eu restringo a quê? Que somente merecem respeito aqueles que são fiéis. Ou seja, os que não são fiéis não merecem. Eu vou pôr a vírgula, veja, eu vou pôr a vírgula, só mentalmente, que muda a classificação aqui, mas eu vou botar a vírgula. Os homens que são fiéis merecem respeito. Se eu puser uma vírgula aqui, além de ser uma tremenda mentira, qual é a vírgula que eu coloco aqui? Quer dizer que ser fiel é uma qualidade nata de homens. Ou seja, que conversa, é uma mentira deslavada dessa. Então, os homens que são fiéis merecem respeito. Eu estou dizendo que fiéis é uma qualidade natural de homem. Ponto. Aí se eu fosse assim, se a frase fosse assim, os homens que obedecem aos seus instintos merecem respeito. O homem obedece ao instinto, sentiu aquele cheirinho, parte. Eu não vou dizer cheirinho de quê, mas sentiu aquele cheirinho, já parte, né? Mas não, tem uma parcela muito pequena do homem que é fiel. Que está todo mundo aqui, né? Nós somos.
Você principalmente. Pai de gêmeos tem que ter. Cadê Jackson, mano? Tá chovendo, né? O quê? E tu não é não, macho? Sou. Tua mulher assiste? Olha aí, ó. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Fiz isso aqui, já interpretei. Agora vamos para a questão do antecedente. Quem é o antecedente do quê? Os homens. Quem é o consequente? São. Pergunto. Quem é que são fiéis? Só que o que roubou a função? Portanto, o que vai ser a função de quê, gente? De sujeito o quê? Simples. Vocês vão fazer essas duas questões agora da CESP. A primeira é da CESP, a segunda foi eu que fiz baseado na questão da CESP. Gente, vamos lá, a questão da CESP diz o seguinte: os trabalhadores que tinham direito ao benefício compareceram à audiência. Vamos lá. Os trabalhadores, os quais, né? Isso aí é uma explicativa, não é? Uma oração explicativa, beleza. Ideia de generalização. Aí perguntou o seguinte: é possível afirmar? É possível sim afirmar, viu? De acordo com a frase, que todos os trabalhadores tinham direito ao benefício? Certo. Quando eu coloco vírgulas, eu generalizo, ou seja, todos os trabalhadores tinham realmente sentido, tinham realmente o quê? Direito ao benefício. E todos eles também compareceram à audiência. Tá certo? Ou seja, dá a entender que também outros que não compareceram à audiência também tinham direito. Já na 2, diz o seguinte: os trabalhadores, sem vírgula, que tinham direito ao benefício compareceram à audiência. É possível afirmar, de acordo com a frase, que todos os trabalhadores tinham direito ao benefício? É somente aqueles que compareceram à audiência. Está clara essa ideia semântica aí da adjetiva explicativa. Nem toda adjetiva pode ser feita explicativa. Lembra aquela do Brasil? O Brasil, vamos lá, volta para lá. O Brasil, que é um país tropical. Por que eu não posso ter essas vírgulas aí? Porque vai ter dois Brasis. Ou seja, um que é tropical e um que não seja tropical. Nem toda, a maioria das vezes dá certo, mas tem que olhar o sentido, tá? Então vamos lá, função sintática do pronome relativo. Já falei da função do sujeito, portanto eu coloquei só uma frase aqui, depois a gente vai para a oralidade. Os alunos, os quais se prepararam bem. Esse que tem quem como antecedente? Alunos, e tem quem como consequente? Se prepararam. Pergunto, quem se preparou bem? Vai. Os alunos. De novo, quem se preparou bem? Os alunos. O que faz o quê? Rouba. Portanto, ele vai exercer a função de sujeito simples. Nessas frases aqui eu não vou classificar a oração adjetiva não. É só a função do quê? Vamos lá, ó. Próxima. Fortaleza, vai. Na apostila. A qual, vamos? A qual é a capital do Ceará? Quem é a capital do Ceará, candidato? De novo, quem é a capital do Ceará? Fortaleza. O que não roubou a função? Portanto, o que tem a função de sujeito. Eis os artistas que representarão. Quem é que vai representar? De novo, quem vai representar? Os artistas. O que roubar a função, assume a função de sujeito, tá bom? Agora vamos para o item 2, que eu vou falar sobre a questão do objeto direto. Chegaram as pessoas que convidei para o evento. Chegaram as pessoas às quais convidei. Pronome relativo. Oração subordinada adjetiva, o quê? Sem vírgula. Restritiva. Quem é o antecedente do quê? As pessoas. Antecedente. Quem é o consequente? Convidei. Muita atenção aqui, gente, na lousa. Convidei. Aí eu vou perguntar. Convidei. Quem foi que convidou? Foram as pessoas ou foi um sujeito oculto eu? De novo. Quem foi que convidou? Tu tem que se centrar no consequente. Quem é que convidou? Quem convidou? Eu. Sujeito o quê? Oculto. Tem como esse que ser o sujeito? Tem não. Por que que não tem? Porque o sujeito já foi identificado, tá aqui, é sujeito oculto. Agora vamos lá, vamos botar a frase na ordem direta. Eu convidei quem? De novo.
Eu convidei quem? As pessoas. Se eu pusesse as pessoas aqui, as pessoas teriam o sentido de quê? Objeto direto. Veja, ó. Eu convidei as pessoas. Quando eu reescrevi, eu chamei de as pessoas de objeto o quê? Direto. Eu convidei as pessoas. Só que as pessoas não estão aqui. Está antes. E o que fez? Roubou a função. Portanto, o que tem a função de objeto? Direto. É prática, gente. Você tem que praticar isso aqui, muito. E olha o tanto de frase que eu botei aí. Não, para todo tipo. Se tem um você, tem mais, ó, tem mais casos aqui. Posso apagar aqui? Os trabalhos que eu faço me dão prazer. Os trabalhos, vai gente, os quais eu faço, pronome relativo, certo? Quem é o antecedente? Quem é o consequente? Faço. Olha o eu gritando aqui. Quem é que faz? De novo, quem é que faz? Eu. Sujeito. Sujeito simples. Então não vou nem pensar que esse aqui é o sujeito. Já está aqui o sujeito vai fazer. Para que a dúvida se é sujeito? Eu faço o quê? De novo, eu faço o quê? Os trabalhos. Se trabalho tivesse aqui na frente, eu faço os trabalhos. Trabalhos seria o quê, gente? Seria o meu OD. Como os trabalhos está aqui, o que roubou a função? Se roubou a função, qual é a função desse aqui, gente? Objeto direto. Vamos para outra, dou uns passozinhos para você copiar, viu? Trouxe o documento que você pediu. Trouxe o documento, vai, o qual você pediu. Quem é o antecedente do quê? O documento. Quem é o consequente? Pediu. Aí eu vou me centrar no consequente. Quem foi que pediu, candidato? Você. Você é o meu sujeito simples. Tem condição de eu chamar isso aqui de sujeito? Zero. Para onde é que eu vou daqui? O consequente. Vou perguntar para ele. Você pediu o quê? O documento. Como eu tenho um pronome relativo aqui na frente, o pronome relativo rouba a sua função. Portanto, o que é um pronome relativo, eu vou chamar de quê? Função de quê? Objeto direto. Aquelas são as referências bibliográficas de que você precisa. Circulei o quê? Da qual você precisa. O a qual vai se juntar com o de, né? Da qual. Portanto, o que é um pronome relativo que deu para substituir pelo da qual. Compreende? Ótimo. Portanto, de que você precisa, oração subordinada, adjetivo o quê? Não, restritiva, né? Que não tem vírgula. Restritiva. Já tem um detalhe aqui, cara. Já tem uma preposição aqui. Já está me dizendo alguma coisa. Eu já sei que não é objeto direto. Eu já sei que não é sujeito, porque o sujeito não pode ser preposicionado. Direto também não. Direto também não. Tá certo? Então vou pensar aqui, ó. Aquelas são as referências bibliográficas. Quem é o antecedente do quê? As referências bibliográficas. Antecedente. Quem é o consequente? Precisa. Quem é que precisa? Você. Isso aqui é o sujeito simples. Vamos botar na ordem direta? Vamos pegar o antecedente e botar aqui na frente? Fica como? Você precisa das referências bibliográficas, não é? De novo, você precisa das referências bibliográficas. Esse que completa o verbo precisar, por isso que tem essa preposição aqui. Veja, objeto indireto. Todo consequente que exigir preposição
a preposição dele vai para antes do relativo. Você precisa de. Por ter um pronome relativo aqui, essa preposição obrigatoriamente terá que ser deslocada para antes. Todo consequente, viu consequente do que, tu tem que verificar se ele existe preposição. Porque automaticamente a preposição dele é deslocada para antes do relativo. Justifica. Por que tem essa preposição aqui antes do que? Porque foi uma exigência do verbo precisar. Ele não atrai, não vem para antes do relativo? Ou seja, o que tem a função de objeto indireto. E cadê a preposição dele? Está aqui, ó. De que? Vamos para a próxima. As pessoas de quem gostamos. Opa, quem? Quem? E aí? E esse quem? Olha, cara, o quem sempre vai ser preposicionado. Não importa se o elemento da frente cobrar ou não preposição. Sempre. Você já pode colocar aí. As pessoas de quem gostamos compareceram. Já viu quem, já chamei de pronome relativo, que é automático. Não é? Viu quem, exceto interrogações, eu tenho um pronome relativo. Quem é o antecedente desse quem? As pessoas. Quem é o consequente? Note, qual é a transitividade desse verbo, gente? Quem gosta, gosta de VTI. Se eu tenho um VTI na frente de um relativo, estou justificando por que tem essa preposição. Essa preposição foi exigência de quem? E por que é que veio para antes? Porque eu tenho um pronome relativo. Vamos lá. Quem é que gosta? São as pessoas? Não. Quem é que gosta? Eu digo, as pessoas gostamos? Não. Nós. É um sujeito que aqui? Oculto. Nós gostamos de quem? De novo. Nós gostamos das pessoas. Se tu colocasse aqui das pessoas seria o quê? Seria um objeto indireto. Portanto, quem roubou a função, assume a função de quê, gente? Objeto indireto. As pessoas a quem vimos na praça. Eu já vi o a quem preposicionado, já chamei de pronome relativo. Já coçou a mão, já botou aí. Quem é o antecedente? Pessoas. Quem é o consequente? Vimos. Estou olhando para o verbo ver. Qual é a transitividade do verbo ver? Quem vê algo, quem vê alguém. VTD. Aí eu estou olhando para o quem. Quem é um pronome relativo? Vitor, e essa preposição antes do quem? A preposição não vem para antes do relativo quando é exigido pelo verbo consequente? É. O verbo consequente não existe preposição. Só que essa preposição, quem é obrigatório a preposição. Mesmo sem exigência do próximo, mesmo sem isso. Vamos lá. Nós é o sujeito de vimos. Vimos quem? Vai. As pessoas. O quem roubou a função. Portanto, o quem vai ter a função de objeto o quê? Direto. Porque o verbo é transitivo direto. Vitor, e essa preposição? Pensa, vai ser um objeto direto o quê? Preposicionado. Cara, é massa isso. Um pronome relativo exercendo a função de um objeto direto preposicionado, isso aqui é fantástico. Vocês me olham com essa cara de apatia. Muito massa isso aqui.